Olá a todos, eu sou Nelson Batista do blog Espaço em Transformação e nesse vídeo eu vou explicar os principais fatos que desencadearam o atual fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Então, gente, todos sabemos que a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica, com inflação de 1.000.000%, uma onda migratória para os países vizinhos, inclusive para o estado de Roraima, muita violência interna, enfim, o caos. A crise política atual se desencadeou após Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, ter se declarado presidente do país apenas 2 semanas depois da posse de Nicolás Maduro para mais um mandato, em 10 de janeiro. A crise institucional gerou manifestações de rua de ambos os grupos políticos e uma forte repressão das forças de segurança, na qual ao menos 20 pessoas morreram. Juan Guaidó foi reconhecido como presidente legítimo pelos Estados Unidos e pela maioria dos países integrantes do Grupo de Lima, como Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Peru. O Grupo de Lima foi criado em 2017 com o objetivo de proporcionar uma saída pacífica e negociada para a crise da Venezuela. Na América Latina, os países que respaldam Maduro são os seguintes: México, Uruguai, Bolívia, Cuba e Nicarágua. Nicolás Maduro e seus aliados perceberam a manobra de Juan Guaidó como algo orquestrado pelos Estados Unidos e, como consequência, Maduro cortou relações com os Estados Unidos e expulsou todos os diplomatas estadunidenses da Venezuela. Em função da escalada das tensões, a crise venezuelana chegou na ONU, Organização das Nações Unidas. A pedido de Mike Pompeo, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, no dia 26 de janeiro, o Conselho de Segurança se reuniu para tentar diminuir as tensões na Venezuela. As tentativas, no entanto, foram em vão. Espanha, França, Alemanha e Reino Unido se alinharam aos Estados Unidos e deram um prazo de 8 dias a Maduro para convocar novas eleições. Caso contrário, apoiariam o líder opositor Juan Guaidó, fato que se consolidou posteriormente. A Rússia, por sua vez, foi em apoio a Maduro e acusou o governo dos Estados Unidos de orquestrar um golpe de Estado na Venezuela. É importante frisar que em dezembro de 2018, em Moscou, Maduro e Vladimir Putin assinaram acordos para a exportação de trigo para a Venezuela, bem como acordos de 6 bilhões de dólares nos setores de petróleo e mineração. Além disso, a Venezuela é uma grande compradora de equipamento militar russo. Isso quer dizer que a Rússia, por meio da Venezuela, projeta seu poder no Ocidente, fato que incomoda os Estados Unidos. O governo chinês também manifestou apoio a Nicolás Maduro, alegando ser contrário a qualquer intromissão estrangeira na Venezuela. A China é outro país de peso que mantém negócios vultosos com a Venezuela, pois compra muito petróleo do país sul-americano e realiza muitas obras de infraestrutura no país. É importante mencionar que Turquia e Irã, outros 2 países importantes da Ásia, também respaldaram a permanência de Maduro no poder. A crise da Venezuela deixa clara a divisão do mundo em 2 grandes blocos. De um lado, o bloco atlântico, formado pelos Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental,
que lembra muito o formato original da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais os países com governos conservadores da América do Sul. E de outro lado, os grandes países da Ásia, que não se submetem aos interesses dos Estados Unidos, e os países progressistas da América Latina. Sem uma solução diplomática, os Estados Unidos intensificaram a pressão militar. Realizaram exercícios conjuntos com as Forças Armadas colombianas e mandaram efetivos para a América do Sul. Além disso, buscando aumentar a pressão popular contra Maduro, o governo dos Estados Unidos anunciou o envio de ajuda humanitária para a população necessitada da Venezuela. Essa ajuda consistia em alimentos e remédios e partiria de países vizinhos, aliados aos Estados Unidos, como Colômbia e o Brasil. O governo da Venezuela considerou a medida como uma interferência nos assuntos internos do país, na medida em que, segundo o direito internacional, uma ajuda humanitária deveria ser enviada pela Cruz Vermelha Internacional e não por países que têm interesse direto na desestabilização do governo da Venezuela. Sendo assim, Maduro ordenou o fechamento das fronteiras da Venezuela com a Colômbia e o Brasil, para impedir a entrada de caminhões com a suposta ajuda humanitária. Houve muitos protestos por parte de venezuelanos na Colômbia e no Brasil, mas os militares se mantiveram coesos e leais a Maduro e impediram a entrada de mantimentos no país. Mas aí você pode estar se perguntando: Nelson, você não acha que Maduro está indo contra o povo ao impedir a entrada de comida e remédios para uma população necessitada? Na verdade, pessoal, o caos social é decorrente das sanções impostas ao país pelos Estados Unidos. E alguns caminhões com comida não modificarão a situação da população do país. A tentativa de entrada de caminhões foi, na realidade, uma medida provocativa para verificar a lealdade dos militares a Maduro. As sanções estrangulam a economia e impedem a melhoria das condições de vida na Venezuela. Cabe aos países da América do Sul tentar ajudar a encontrar uma solução negociada e pacífica para os problemas da Venezuela. O uso da força vai gerar apenas mais mortes e caos em um país mergulhado em problemas. Aliás, caso a situação da Venezuela se agrave, os problemas tendem a respingar no Brasil. Já vimos como o aumento no número de imigrantes venezuelanos pode causar o caos em Roraima. Além disso, esse estado pode ficar no escuro, pois a energia elétrica de Roraima é proveniente da Venezuela. Convém ao Brasil, portanto, fomentar a paz e o diálogo no país vizinho, ao invés de gerar mais rusgas que podem causar sérias consequências ao Brasil. Bem, gente, caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e tocar o sininho para receber as notificações. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva que eu terei o maior prazer em te responder. Não se esqueça também de se inscrever no blog Espaço em Transformação, para ficar por dentro do universo da geografia e das atualidades.